Olá, crianças da IPG! Tudo bom com você? Vamos começar aquecendo o nosso corpinho numa dança de 10 segundos e vai! É hora do grande desafio. Cê diz que cê tem gingado? Então quero só ver. No 1, 2, tchá, tchá, tchá. Balança, balança, balança o ombrinho. E pronto! Muito bem! Dá uma respirada bem grande. Ai, pronto. Preparado? Vou esperar 5 segundos para você ir lá e buscar a sua Bíblia, o seu caderninho, para a gente começar a nossa aula. Sim? Vamos lá! Agora sim! A nossa história é uma pequenina parábola que Jesus contou. E ela tá lá no primeiro livro do Novo Testamento. Tá lá no livro de Mateus. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6:24. O nosso versículo de hoje é a nossa história de hoje. Então, quando você decorar o versículo, você já vai saber uma história inteira. Que hoje a nossa história é de um versículo só. Então, Mateus 6:24. Vamos lá? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos tentar explicar um pouco essa história. Então, nós vamos imaginar que nós temos 2 senhores. O senhor cola branca e o senhor cola de bastão. E tem 2 senhores para um empregado só. Então, imagine só que o senhor cola branca pede para você ir buscar água para aguar as plantas. Mas, ao mesmo tempo, o senhor cola de bastão pede para você ir alimentar as lhamas. E o que você faz primeiro? Qual dos 2 senhores você vai agradar primeiro? E será que um vai ficar chateado por você fazer o dele primeiro e não do outro? Ou você não vai conseguir fazer os 2 no mesmo dia e vai ter que fazer no outro dia? O que você faz primeiro? Você vai lá alimentar as lhamas? Ou você vai buscar água para jogar nas plantas? Tá vendo que complexo, que difícil? E se um dos senhores, o senhor cola branca, mandar você ir lá pagar umas contas que precisam ser feitas hoje, e o senhor cola de bastão mandar você arrumar todas as coisas do celeiro? Tudo precisa ser feito hoje. Qual dos 2 senhores você vai agradar? E é nisso que Jesus está falando. Como você vai agradar 2 senhores ao mesmo tempo? Não tem como. E é assim, pra gente viver na Terra, a gente precisa de várias coisas. E isso é verdade, a gente precisa mesmo. Você precisa de roupa, você precisa de água, inclusive. Você precisa de comida, você precisa de ir para a escola, aprender várias coisas. Você precisa de várias coisas para você viver nesse mundo. Mas Jesus fala, e com essa história ele tenta nos ensinar, que a gente precisa ter uma prioridade. Uma coisa que a gente faz, que é prioridade em todas as outras coisas, que é a coisa que a gente faz primeiro, que é a coisa que a gente faz com alegria, que é para isso que a gente vive, que é louvar a Deus, adorar a Deus e servir a Deus. Essa é a nossa prioridade, essa tem que ser a nossa atividade número 1 entre todas as outras que a gente precisa fazer e a gente gosta de fazer. Atividade número 1
é louvar a Deus, é adorar a Deus, é servir a Deus. E ele fala que não tem como você servir à riqueza ou você só se importar com as coisas do mundo, só se importar com as roupas, só se importar com as moedas no cofrinho, só se importar com um batom bonito, só se importar com coisas que acontecem no nosso mundo, que são só do nosso mundo, e não se importar com as coisas de Deus. Você só tem como servir um. Qual é a sua prioridade? As coisas do mundo ou as coisas de Deus? As coisas do mundo ou as coisas de Deus? A gente precisa de ter uma prioridade. E a prioridade tem que ser essa. Louvar a Deus, entender a palavra de Deus, servir a Deus, adorar a Deus e obedecer às coisas que estão aqui dentro. Hoje o nosso versículo é a história inteira, porque toda a nossa história está contada num versículo só. Então vamos tentar falar várias vezes para ver se a gente decora. Olha que legal. Com um versículo só você já tem uma história todinha para você contar para as pessoas, para você contar para os seus amigos e obedecer a palavra de Deus contando essas coisas. Que coisa incrível. Vamos lá? Vamos falar várias vezes. Repetir várias vezes. Primeiro a minha vez, depois a sua. Eu vou te esperar, hein? Quero te ouvir. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Escolha uma coisa só para servir. Ainda mais nesse mundo cheio de coisas muito legais para a gente servir. A gente tem que escolher sempre servir a Deus. Minha vez, depois a vez de vocês. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Mateus 6:24. Mateus 6:24. Por hoje é só. Hoje essa história foi bem curtinha porque era de um versículo só. Sim? Prepare-se porque a atividade de hoje é muito maluca. Tchau, crianças!